E Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho ao teu pai e à tua mãe. E disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, parte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente, glória a Deus, glória a Deus, quão dificilmente entrarão no reino de Deus aqueles que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Meus irmãos, não há pecado algum ser rico. glória a Jesus. Todos nós temos direito, não temos oportunidade, né? Todos nós temos direito a ter uma vida boa, sossegada. Mas nem todos nasceram para ser ricos. Mas, falando de outra forma, nós somos as pessoas mais ricas do mundo, porque temos a riqueza espiritual da nossa vida, que é a salvação da nossa alma. Ele disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aleluia. A riqueza, irmãos, depois de Jesus, é a coisa melhor que tem no mundo, é ter dinheiro. Quando a gente não tem dinheiro, o negócio fica difícil, o negócio não tem como andar. E quando a gente pega o dinheirinho, a gente fica muito contente, porque vai resolver as causas que a gente precisa resolver. Meus irmãos, esta mensagem nos fala, irmãos, de um jovem que era riquíssimo. E ele fazia caridade, fazia bem às pessoas. E às vezes as pessoas, quando fazem alguma coisa para alguém, acham que isso faz parte da salvação. Não, isto é um dever de cada um. Ele diz que nós devemos fazer o bem a todos, sem olhar a quem, seja o seu amigo, o seu inimigo. Nós temos a obrigação e o dever ao mesmo tempo de fazer o bem. É bem verdade que a Bíblia diz que, se possível for, ele diz aqui na Bíblia que, se possível for, que nós tenhamos paz com todos. Ainda bem que Jesus falou isso, porque é difícil a gente conseguir chegar a isso, porque tem tantas pessoas que não gostam da gente. Rico não gosta de pobre, né? Quando tem pobre também que não gosta de pobre. Quando compra um carrinho novo, aleluia, aí fica olhando para aquele que tem um carro de velho, já não gosta dele, porque senão ele vai ficar desejando o carro dele. Meus irmãos, este moço, ele, quando ia passando, ele viu Jesus. Glória a Deus. E ele ficou pensando consigo: eu sou um homem bom. Porque às vezes nós queremos ser melhor do que os outros. Ah, eu faço melhor do que fulano, eu faço bem mais que fulano. Mas isso não tem importância alguma. Isto não vai lhe levar ao céu. Isto é um dever seu, é um dever nosso. E isto não vai de modo nenhum fazer com que você seja salvo porque está fazendo o bem. Porque os espíritas também acham que vão fazer ser salvos porque fazem caridade. Mas nós só podemos ser salvos porque quando nós aceitamos a Jesus, a nossa vida é transformada e nós nos tornamos nova criatura para a glória de Deus. E quando passamos a isto, irmãos, fazemos com que através da nossa mente tenhamos a cada dia uma transformação de vida. Porque a nossa mente, irmãos, ela pode também nos atrapalhar. Quando nós não sabemos usá-la, ela nos atrapalha bastante. Mas é bom que sempre venhamos pedir a Deus que Ele limpe nossa mente, para que estejamos sempre ligados com as coisas do céu. Louvado seja Deus. É verdade que também pensamos coisas erradas,
mas temos um Pai para nos perdoar. Ele diz que nós pecamos por pensamento, palavras e ações. Somos pecadores, mas somos lavados pelo sangue de Jesus. E aqui está um homem que, quando ele pensando, ele disse: vou até Jesus só para ter uma resposta que eu quero, porque esta é certa. Eu tenho certeza que eu ouvirei aquilo que eu quero ouvir. E ele tentou fazer alguma coisa, fazer com que Jesus fosse confrontado com ele e pudesse dizer a ele aquilo que ele queria. Porque às vezes, irmão, nós queremos estar na casa do Senhor e queremos que o pregador pregue só palavras boas. Ah, essa palavra que ele falou não é para mim, não, deve ser para fulano aqui, né? Então, irmãos, não é bem assim. A palavra de Deus, ela é perfeita. Ela não fere ninguém. Às vezes nós que estamos em situação difícil sentimos o peso da palavra. E aquele moço quis fazer o que com Jesus? Ele quis chegar até Jesus e perguntar aquilo que ele estava querendo perguntar, mas achava que a resposta era aquela que ele queria. Ele quis surpreender Jesus. E às vezes queremos surpreender Jesus, mas Jesus não é surpreendido. Ele nos surpreende todo dia, porque Ele é Deus que pode todas as coisas. Louvado seja Deus. E aquele moço se aproximou de Jesus e ficou admirado nas palavras que Jesus falava. E ele de repente disse: mestre, eu quero te fazer uma pergunta. Eu não sei o que você veio fazer aqui hoje. Talvez você queira fazer uma pergunta para Jesus nesta noite, mas faça essa pergunta. Certamente Ele vai lhe ouvir e vai lhe responder. Porque muitas das vezes nós queremos, irmãos, achar que estamos bem, que não precisamos mais orar tanto, não precisamos estar na casa do Senhor todos os dias de culto. Ah, eu estou muito bem, Jesus sabe todas as coisas, estou tão cansado hoje, eu acho que eu vou descansar. E Jesus sabe mesmo, não precisa nem você achar que não. Ele sabe todas as coisas. Mas nós precisamos, irmãos, entender que nós somos pessoas com responsabilidade na casa do Senhor. Temos que sermos fiéis a Deus com responsabilidade. Não é dizer que Jesus é bonzinho, porque Ele não vai olhar para isso nem para aquilo. Cuidado, irmãos. As mínimas coisas nos impedem de chegar no céu. São aquelas que você acha que não, que eu acho que não. Não, Jesus não está nem olhando para isso, Ele é certo. Jesus vê todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Então aquilo que você, que eu achamos que podemos fazer e que Deus não está nem aí, não, talvez seja isso que nos levará a uma eternidade que não é o céu. Então nós temos que todos os dias fazermos reflexões da nossa vida e pedimos a Deus: Senhor, em que preciso mudar para que eu seja melhor na tua presença. Glória a Deus. Davi disse: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. As palavras de Deus, irmãos, é alimento para a nossa alma. Ele é o livro que nos ensina o caminho e que nos mostra o rumo que é o céu. Louvado seja Deus. E aquele moço, olhando para Jesus, disse: mestre, o que devo fazer para que seja salvo? A resposta que ele queria era que Jesus perguntasse a ele: como é que você é? Você sabe os mandamentos? Aí ele disse: eu sei. Eu observo eles desde minha meninice. E às vezes observar, irmão, não é cumprir. Às vezes a gente olha para as coisas e se eu vejo sair todo dia, e aquilo às vezes faz bem para mim ou faz mal. Ele disse que observava. Observar é olhar a coisa assim que você vai passando, você está observando. Às vezes a pessoa vai passando e está observando. Aleluia. Aí você, a fulana passou ali agora. Você está observando o irmão, né? Eu não sei se por alguma curiosidade, mas que você estava observando, estava. E Jesus, ouvindo ele falar estas palavras, aí ele disse: eu estou salvo. Jesus vai me dar a resposta agora que eu quero. Ele esperava que Jesus dissesse: meu filho, você não precisa fazer mais nada. Você é um santo, né? Você já está salvo, né? E às vezes, irmão, nós fazemos tantas coisas
E às vezes queremos achar que nós somos o santão da igreja. Eu sou mais santo do que fulano, irmão. Não existe isso não, irmão. Santo é santo e acabou a história. Não tem santinho nem santão. Nós somos santos, é o que a Bíblia diz. Sede santos, porque eu sou santo. Louvado seja Deus. E Jesus olhando para aquele homem, e ele fitou em Jesus e disse: a resposta vem agora. Vou sair daqui, eu vou sair daqui do jeito que eu quero. Tem crente que pensa isso. Hoje eu vou à igreja porque eu quero ouvir uma palavra, aquela palavra que quando eu sair de lá eu vou ter certeza que vai acontecer tudo de bom comigo. E às vezes, irmãos, as palavras são meias duras que você não queria ouvir, mas elas não fazem mal à sua vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E Jesus, olhando para aquele moço, disse: meu filho, falta-te uma coisa. E ele ficou surpreso. Não era isso que eu pensava que ia acontecer? O que é que eu ainda preciso fazer para ser salvo? Irmãos, pode você ter o que tiver, mas se você não aceitar Jesus, as suas riquezas não valem nada. O seu dinheiro não vai levar você para o céu. Não vai me levar para o céu. Porque o dinheiro, irmãos, é uma coisa boa, mas muitas pessoas fazem um mal terrível na vida deles, o dinheiro. A riqueza, irmãos, é importante. A única riqueza que você tem que guardar no seu coração é a certeza da sua salvação. Esta é a maior riqueza. As coisas do mundo, irmãos, são passageiras. Mas aquelas coisas que Jesus nos promete são coisas eternas. Louvado seja Deus. E Jesus olhou para ele e disse: olha, uma coisa te falta. Ele nem perguntou o que é. Deixa ele dizer aí que o negócio vai ser ruim. Ele disse: olha, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me, e eu te darei um tesouro do céu. Louvado seja Deus. Isto quer dizer, irmãos, que todas as coisas deste mundo, todas elas são perecíveis, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aquele moço ficou muito triste. Glória a Deus. Você já imaginou? É difícil. Você já imaginou a pessoa dar tudo que tem para ser salvos? Mas nós, irmãos, nós certamente deixamos o mundo de tristeza, estávamos lá perdidos, abandonados, mas Jesus nos resgatou com as suas mãos poderosas. Louvado seja Deus. Éramos reféns de Satanás, mas Jesus pagou um preço muito alto pelas nossas almas. Louvado seja Deus. E nos libertou da condenação eterna. Louvado seja Deus. Alguém pode dizer que nós somos os pobretões, mas eles não sabem o tamanho da nossa riqueza, que é adorar a Cristo, ter na nossa vida aquele que morreu por nós, deu a sua vida por nós na cruz, para nos resgatar da condenação e nos tornarmos filhos de Deus, herdeiro da herança que Ele tem preparado para todos nós. Louvado seja Deus. Aquele homem, ao ouvir estas palavras, a Bíblia diz que ele deu as costas para Jesus e se ausentou de imediato. Disse: vou até sair mais rápido, de repente tem mais alguma coisa, né? E saiu, foi embora muito triste, porque era muito rico e a sua riqueza estava no seu coração. Quando nós colocamos as coisas dessa vida no coração, nós perdemos a oportunidade de fazer o melhor, que é servir a Cristo. Ele disse que nós temos que abrir o coração para que o Espírito Santo faça morada no nosso coração. Não é esse coração, irmãos, que está aqui bombeando o sangue do nosso corpo, não. Quando a Bíblia fala nisso, ele quer dizer que é
o nosso todo, a nossa pessoa inteira, nós temos que entregar para Jesus, porque Ele diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Louvado seja Deus, é morada do Espírito Santo. Por isso, irmãos, temos que zelar pelo nosso corpo, porque ele não nos pertence, ele é casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aquele homem, certamente pensando em dar tudo o que ele tinha para os pobres para poder ser salvo, ele ficou muito triste e disse: não é possível um negócio desse. Eu acho que eu não quero salvação, não, eu prefiro minha riqueza. E isto, irmãos, é uma coisa comum neste mundo. Nós às vezes temos até medo de testificar para rico, porque ele já diz logo: rapaz, eu quero saber desse negócio de Jesus. Não, rapaz, vocês são uns bestas, né? Eles dizem isso: você é um besta, rapaz, quando é esse negócio de Jesus. Mas ele não sabe que o besta é ele, né? Porque não sabe o que está perdendo. Nós temos o maior tesouro que este mundo não tem, que é Jesus na nossa vida. Louvado seja Deus. Ele disse: vocês não me escolheram a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e produza frutos, frutos dignos de arrependimento. Nós temos que produzir frutos, irmãos. Nós temos que produzir frutos, ganhar almas para o reino de Deus. Às vezes ficamos acostumados a essas quatro paredes, mas a obra está lá fora. Ele decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E nós às vezes mandamos Jesus ir no nosso lugar. Às vezes estamos orando: Senhor, vai lá não sei aonde. Às vezes meu parente está lá, não sei quem lá, Jesus ir lá. Ué, e por que quando você vai lá você não fala dele, né? Então, irmãos, nós temos que fazer o querer de Deus. Nós temos coisas aqui, nós temos eu quero trabalhar para o meu Senhor, mas nós só cantamos esse hino e falamos isto. Trabalhar é que é difícil, né? Se nós fôssemos seguir o que está escrito, e às vezes dizemos que cantamos, que nos ensinam, nós seríamos, esta igreja estaria cheia de missionários, né, irmãos? Mas é difícil, irmãos, pregar o evangelho. Mas quando nós fazemos isso, irmãos, olha, o Senhor se agrada de nós, né? O Senhor se agrada de nós. E Jesus, olhando para aquele moço que se afastava e muito triste, porque era um homem muito rico, mas ouvindo ele isso, ficou muito triste porque era muito rico, e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Irmãos, imagine bem, irmãos, que neste mundo nós somos reconhecidos pelo que temos. Eu acho que tem gente ali na minha rua que não me conhece. Pode até me conhecer, que passo todo dia lá. Até porque eu não tenho um palacete, né? Minha casa é simples. A minha casa é simples. Eu não tenho uma Hilux para andar, né? Eu não tenho o melhor carro para andar. Se eu tivesse um bom carro, um bom palacete, todo mundo me conhecia. O que é mais interessante, irmãos, que quando nós temos bens materiais, nós não precisamos procurar amigos. Eles vêm a nós. Eles vêm a nós, mesmo por interesse, mas eles se aproximam de nós. Mas diante de Deus as coisas são diferentes, irmãos. Deus não nos reconhece pelo que temos, mas pelo que somos. Louvado seja Deus. E nós somos filhos de Deus, porque Ele nos comprou com o seu sangue, e espera que nós façamos pelo menos um pouquinho daquilo que Ele deseja que façamos. O que é mais interessante, irmãos, é que quando Jesus falou estas palavras: quão difícil é um rico entrar no reino de Deus.
E os que ouviram isso disseram: logo, quem poderá ser salvo? Irmãos, a certeza que temos, irmãos, que não somos ricos, não somos salvos porque temos algo financeiramente, mas porque entendemos que nós éramos pecadores e precisávamos de Jesus para que Ele perdoasse os nossos pecados e nos conduzisse para o céu de glória, para a glória do seu nome. É pecados ricos. Nós temos muitos crentes ricos, irmãos. Infelizmente, irmãos, nós temos muitos crentes ricos que eles também se consideram bem melhor de quem não é rico. Acontece isso. Quando eu ia nas reuniões lá no Belém, estava observando isso, irmãos. Aqueles irmãos com seus bons carros, e eles chegavam e passavam por a gente como se a gente não existisse. Não dão a mínima para a gente. E eu ficava pensando: meu Deus, o que está acontecendo? Porque eu não tenho nada financeiramente, mas eu sou um servo de Jesus, como ele diz também que é. Então, irmãos, as pessoas às vezes confundem as coisas. Eu sou melhor do que fulano porque eu tenho uma boa casa, porque eu tenho um bom carro. Eu não quero nem saber de visita na minha casa, para não ficar olhando o que eu tenho. Irmãos, eu não tenho muita coisa mesmo. Quem quiser que lá em casa vá, você vai lá ver o básico, e glória a Deus por isso. Eu também não tenho preocupação em andar na casa de ninguém, olhar nada de ninguém. É uma coisa que eu tenho, é este negócio de andar olhando para as coisas das outras. Tem gente que quando você compra algo novo, aí, o quê? Tu comprou esse negócio aí, fulano? Lindo, viu? É assim que eu quero comprar um para mim também. Ele já diz logo que é assim que ele quer comprar o dele também. Irmãos, você pode comprar o que você bem quiser. Os meus vizinhos me conhecem, compram carros novos. Eu nunca cheguei para eles assim: rapaz, que carro bonito esse seu. Eu não tenho nada a ver com o carro dos outros, rapaz. Eu passo por inveja porque eu tenho olhos para ver, mas para estar lá elogiando, para estar dizendo coisa, isso é besteira, irmãos. Isso é besteira, não sei, não quero nem saber. O que eu tenho, irmãos, foi Jesus que me deu, e isto que importa. Agora, irmãos, às vezes se pensando que quando Jesus falou aquelas palavras, os discípulos ficaram perturbados. Então, Senhor, quem poderá ser salvo? Irmão, aquele que aceitar Jesus, seja rico ou seja pobre, não importa quem seja essa pessoa. Mas eles achavam que Jesus estava dizendo que os ricos não se salvariam. Aleluia. Não, de modo nenhum. E aí, irmãos, Jesus olhando para eles, mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Louvado seja Deus. Quando Deus toca no coração, seja lá quem for, irmãos. Nós temos aqui um homem bem do lado, a história do homem aqui que está bem vizinho desse jovem rico. Zaqueu era diferente daquele jovem, porque Zaqueu, quando Jesus entrou em Jericó, ele desejou ver Jesus, mas por ser um homem pequeno, ele não podia ver por causa da multidão. Eu não sei, irmãos, qual é a sua multidão que lhe impede de ter um encontro com Deus. Mas rompa essas barreiras, passe por esta multidão e vá até Jesus, porque Ele está esperando por você. Amém. Os obstáculos, irmãos, são grandes, mas nós temos alguém que é bem maior do que todos os obstáculos. Louvado seja Deus. Eu pregava sempre, irmãos, que Deus era o Deus do impossível. Mas depois eu fiquei pensando, irmãos, que Jesus não é bem assim. Jesus não é o Deus do impossível. Jesus é o Deus do possível. Ele pode todas as coisas. A impossibilidade está em nós, mas em Deus tem todo o poder. Ele pode fazer todas as coisas. Ele é o Deus que verdadeiramente faz o que bem lhe apraz.
porque Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele bem entender de fazer. Se nós deixarmos Deus, perdemos tudo. Aleluia. Não somos nada, mas Deus continua sendo Deus. Deus é o verdadeiro Deus e ninguém pode impedir os seus intentos. Quando Ele promete, Ele cumpre. Espere, saiba esperar e tenha certeza que Ele vai lhe dar vitória. Amém. Graças a Deus por tudo que temos ouvido da palavra do Senhor nessa noite. Para Deus, a salvação é possível, é só crer, confiar, entregar sua vida a Ele, porque Ele é poderoso. Eu gostaria nessa noite, mediante a palavra que ouvimos, perguntar se há entre nós alguém que ouviu a palavra do Senhor nessa noite, que deseja aceitar Jesus como Salvador da sua alma, levantando a sua mão juntamente com a minha, e a igreja estará orando por você, e o Senhor estará escrevendo o seu nome no livro da vida, e você será uma nova criatura em Cristo. Tem alguém nessa noite para Jesus? Levanta sua mão juntamente